Liga pro pai dele. Não é minha obrigação. E desligou. 3 palavras. 3 palavras de uma mãe para uma filha que estava tremendo de medo no corredor escuro do próprio apartamento, com um filho de 4 anos queimando de febre no colo, vomitando, os olhinhos revirados, o corpinho todo suado e mole como se estivesse desmanchando entre os meus braços. Eram 2h20 da manhã. Eu não tinha carro. O Uber estava demorando. Eu precisava de alguém que me dissesse que ia ficar tudo bem. Eu precisava da minha mãe. E ela desligou. Não houve hesitação. Não houve. Você está bem? Não houve espera. Me conta o que está acontecendo. Foi rápido, cirúrgico, frio, como quem desliga a televisão num programa que não tem mais interesse. O telefone ficou mudo na minha mão. E por alguns segundos eu simplesmente não consegui processar o que havia acabado de acontecer. Meu filho gemeu no meu colo. O Uber confirmou que chegaria em 8 minutos. Eu respirei fundo, coloquei ele no carrinho que ficava atrás da porta, peguei a bolsa com os documentos dele, a minha carteira, um casaquinho extra porque a madrugada estava fria, e desci sozinha. Não liguei de volta. Não chorei. Não mandei mensagem pedindo explicação. Senti alguma coisa dentro de mim fechar, calmamente, como uma janela que se fecha porque a tempestade passou, mas que nunca mais vai abrir do mesmo jeito. Meu nome é Renata. Tenho 32 anos, moro em Curitiba, trabalho como técnica de enfermagem há 9 anos e sou mãe solo do Miguel desde que ele tinha 18 meses. Criei meu filho praticamente sem rede de apoio. Não por falta de família, mas por excesso de decepção. Sou a filha mais velha de Dona Célia e seu Antônio. Tenho uma irmã, a Patrícia, 3 anos mais nova, que sempre foi, desde que eu me entendo por gente, o centro do universo da minha família. A preferida, a protegida, a que nunca precisou se virar sozinha porque sempre tinha alguém, geralmente eu, virando por ela. Durante anos, me convenci de que era assim que funcionava, que eu era forte demais para precisar de ajuda, que era mais fácil resolver tudo sozinha do que depender de quem sempre me decepcionava. Mas naquela madrugada, no banco de trás de um Uber cheirando a pinheiro artificial, com o Miguel no colo tossindo e me olhando com aqueles olhos assustados que só as crianças têm, eu percebi que tinha chegado num ponto sem volta. E eu quero te contar essa história inteira, desde o começo, porque ela não termina naquela madrugada no hospital. Ela termina muito depois, no dia em que minha mãe me ligou desesperada de uma emergência, e eu, com toda a calma do mundo, repeti para ela exatamente o que ela tinha me dito. Se você já sentiu que era invisível para sua própria família, que existia só quando alguém precisava de você, mas sumia quando você precisava deles, deixa o seu like agora. Me ajuda a saber que não estou sozinha nisso. Se inscreve no canal também, porque essa história tem muita coisa ainda e você vai querer estar aqui até o final. E me conta nos comentários. De qual cidade você está me assistindo? Eu leio cada um. Para entender aquela madrugada, você precisa entender a casa onde eu cresci. A casa da minha infância era uma casa de tijolos aparentes no bairro do Cajuru, em Curitiba. Meu pai trabalhava como motorista de caminhão e ficava fora durante semanas. Minha mãe cuidava da casa, de mim e da Patrícia. Pelo menos era assim que ela descrevia. Porque na prática, desde os 8 anos de idade, eu já lavava minha própria roupa, esquentava minha própria comida, e quando minha mãe estava com enxaqueca, o que acontecia com uma frequência suspeita, eu também cuidava da Patrícia. Trocava fralda, dava banho, inventava brincadeira. Minha mãe chamava isso de ser responsável. Eu chamava de infância, mas não sabia disso na época. A diferença de tratamento entre eu e a Patrícia não começou na adolescência. Começou muito antes, naquelas pequenas coisas que uma criança percebe, mas não consegue nomear. Quando eu tinha 9 anos e a Patrícia tinha 6, minha mãe comprou um vestido de festa para ela usar na formatura do primário de uma prima nossa. Azul royal, com laço na cintura, sapatinho branco combinando. Eu usei um vestido que tinha sido da filha da vizinha, verde musgo desbotado, largo demais no ombro. Na foto daquele dia, a Patrícia está sorrindo no centro. Eu estou na ponta, levemente de lado, como se soubesse que não cabia bem no frame. Meu pai, quando voltava das viagens, trazia presente. Sempre trazia. Para Patrícia era boneca, chocolate. Aquela vez que trouxe uma bicicleta rosa do Paraná. Para mim era: você já é grande, Renata. Não precisa mais dessas coisas. Eu tinha 11 anos quando ouvi isso pela primeira vez, e achei que era um elogio. Levei anos para entender que era só uma desculpa barata embrulhada em expectativa.
O momento que ficou mais cravado na minha memória foi quando eu tinha 17 anos. Eu tinha passado no processo seletivo do curso técnico de enfermagem. Uma conquista enorme para mim, porque eu tinha estudado sozinha, sem cursinho, trabalhando aos fins de semana num mercadinho perto de casa para ajudar nas despesas. Cheguei em casa com a carta de aprovação na mão, o coração acelerado esperando alguma coisa. Um abraço, um sorriso, eu sabia que você conseguia. Minha mãe estava assistindo televisão. Eu mostrei o papel. Ela olhou, assentiu com a cabeça e disse: Bom, agora você vai poder se sustentar logo. Depois voltou os olhos para a tela. Meu pai nem estava em casa, e a Patrícia, que tinha acabado de ser reprovada no 6º ano pela segunda vez, ganhou um celular naquela mesma semana para não ficar triste. Eu guardei a carta de aprovação dentro de um livro e nunca mais falei sobre ela em casa. Durante toda a minha juventude, funcionei como uma espécie de recurso da família. Era eu que ajudava nas contas quando meu pai ficava desempregado. Era eu que levava minha mãe ao médico, que renovava os documentos do carro, que resolvia a burocracia do INSS quando meu pai se aposentou. Eu aprendi cedo que na minha família existia uma divisão clara e não negociada. Patrícia era para ser amada, e eu era para ser útil. Emprestei dinheiro incontáveis vezes. Não empréstimos com data e juros, mas aquele tipo de dinheiro que sai da sua conta com cara de empréstimo e volta com cara de doação. R$ 300 para cobrir a conta de luz quando meu pai estava sem trabalho. 500 para Patrícia reformar o banheiro do apartamento que meus pais tinham colocado só no nome dela. Eu descobri isso mais tarde. Uma vez, R$ 600 de uma vez só porque minha mãe disse que a Patrícia estava passando necessidade, que o namorado dela tinha sumido e ela não tinha como pagar o aluguel. Eu ainda estava pagando meu próprio aluguel, sozinha, mas transferi o dinheiro no mesmo dia. A Patrícia nunca pediu desculpa por nada, nunca devolveu nada, e minha mãe nunca achou que havia algo errado nisso. Pelo contrário, quando eu, numa das raras vezes em que tentei conversar sobre esse padrão, disse que me sentia usada, minha mãe cruzou os braços e disse: Você é assim, Renata. Sempre foi dramática. Sua irmã precisa mais de ajuda do que você. Você dá conta. Dar conta. Essa frase me acompanhou por mais de 2 décadas como se fosse uma característica genética. Algo que eu tinha nascido com, como a cor dos olhos ou o tipo sanguíneo. Eu dava conta. E por muito tempo, confundi isso com força. Mas força de verdade não é aguentar calada. Aprendi isso tarde demais, ou talvez na hora certa. O Miguel nasceu em março, numa terça-feira de chuva fina, daquelas que Curitiba faz com preguiça e determinação ao mesmo tempo. O pai dele saiu da minha vida quando eu tinha 3 meses de gravidez. Uma história para outro dia, mas o resumo é que eu decidi continuar sozinha, e não me arrependi nem um segundo disso. O que eu não esperava era que sozinha fosse tão literal quanto foi. Minha mãe apareceu no hospital no dia do parto. Ficou 40 minutos, tirou 2 fotos, disse que o Miguel tinha cara de Antônio, referindo-se ao meu pai, não ao pai do Miguel, que ela nunca tinha gostado, e foi embora porque a Patrícia estava fazendo um churrasco naquele fim de semana e ela precisava ajudar com a decoração. Eu ouvi isso deitada numa cama de hospital, com pontos, com o recém-nascido no peito, e sorri porque não tinha energia para mais nada. Nos 2 primeiros anos de vida do Miguel, minha mãe visitou meu apartamento 11 vezes. Eu contei. Guardei cada data num caderninho que comecei a usar para registrar as consultas dele, e fui anotando as visitas quase por reflexo, como quem documenta ausências sem ainda saber por quê. 11 vezes em 2 anos. A Patrícia, que não tinha filhos e morava a 20 minutos da casa dos meus pais, jantava lá toda semana. O evento que quebrou tudo aconteceu quando o Miguel tinha 3 anos e 4 meses. Meu pai teve um infarto leve em agosto daquele ano. Susto grande. Internação de 4 dias, mas ele se recuperou bem. A partir daí, minha mãe começou a pressionar para que alguém ficasse mais perto deles. E por alguém, ela queria dizer eu. A Patrícia, segundo minha mãe, não tinha estrutura emocional para lidar com doença. Eu que trabalhava em hospital, que era técnica de enfermagem, que tinha um filho pequeno para criar sozinha, eu tinha estrutura. Comecei a ir toda semana. Levava o Miguel, fazia compras, acompanhava meu pai nas consultas de retorno, organizava os remédios em caixinhas com os dias da semana marcados, verificava a pressão dele toda a visita. A Patrícia aparecia de vez em quando, sempre de mãos vazias, sempre com algum motivo para ir embora cedo. Minha mãe nunca reclamou dela. Nunca.
Foi numa dessas visitas, num sábado de outubro, que eu descobri. Eu estava na cozinha separando os comprimidos do meu pai quando ouvi minha mãe falar no quarto com alguém pelo telefone. A voz dela era diferente, baixa, quase sussurrando, com aquele tom que as pessoas usam quando acham que não estão sendo ouvidas. Parei o que estava fazendo. Fiquei quieta. Já falei com o cartório, ela disse. Pode ir lá semana que vem assinar. Coloca só no seu nome mesmo. Mais fácil assim. A Renata não precisa saber ainda. Senti o chão afundar. Fui até o quarto com passo calmo, empurrei a porta devagar. Minha mãe se virou, desligou o telefone com um movimento rápido demais para ser casual e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Não era culpa, era cálculo. Com quem você estava falando? Perguntei. Com a Patrícia, assunto de mulher. Ela disse. E tentou passar por mim. Eu não saí da frente. Levei 3 dias para descobrir o que estava sendo tramado. Não foi difícil. Fui ao cartório com o número do terreno que meu pai tinha comprado anos atrás. Um lote no sítio cercado, que eu sabia que existia porque tinha sido meu pai quem me contou, orgulhoso, num dos raros momentos de conversa real que tivemos. Pedi a certidão de ônus. A atendente imprimiu. Li o documento 2 vezes em pé no balcão, porque não conseguia sentar. O terreno tinha sido transferido para o nome da Patrícia havia 6 semanas. Escritura lavrada, assinada, registrada. Tudo legal. Tudo feito sem que ninguém me dissesse uma palavra. Saí do cartório andando devagar, como se meu corpo soubesse que se eu acelerasse ia desabar antes de chegar em algum lugar seguro. Entrei no carro, coloquei o cinto, olhei para o para-brisa por talvez 5 minutos sem ligar o motor. E foi naquele silêncio, naquele estacionamento de asfalto rachado com uma propaganda desbotada de imobiliária na parede à minha frente, que algo em mim desligou. Não foi raiva. Raiva eu conhecia. Raiva era quente, era barulhenta, era o tipo de coisa que passa. O que aconteceu dentro de mim naquele momento foi diferente. Foi frio. Foi silencioso. Foi como se uma parte de mim que ainda acreditava, que ainda esperava, que ainda mandava mensagem no aniversário e aparecia com marmita e separava remédio em caixinha. Essa parte simplesmente tivesse parado de funcionar. O interruptor foi desligado. Suave, definitivo, sem drama. Eu não era filha deles. Eu era um recurso. E recursos não herdam. Recursos são usados até acabar e depois descartados. Naquela noite, depois de buscar o Miguel na escola, de dar banho nele, de ler a história do leão covarde que ele pedia toda noite, de apagar a luz do quartinho dele e ouvir a respiração dele ficar pesada e tranquila. Eu sentei na minha cama no escuro e fiquei olhando para a parede. Não chorei. Tinha chorado tanto ao longo dos anos por coisas menores que acho que meu corpo tinha chegado num limite. O que eu senti foi uma clareza estranha, quase desconfortável de tão nítida. Eu tinha 2 escolhas: continuar sendo o que sempre fui para eles, ou parar. Não com raiva, não com grito. Parar de verdade, com planejamento, com inteligência, com a mesma frieza que eles tinham usado comigo por anos sem que eu percebesse. Peguei o celular, abri as notas e comecei a digitar. A primeira nota que eu digitei naquela noite tinha só 4 palavras: o que eu tenho. Não era uma pergunta filosófica. Era um inventário. Eu precisava saber com o que eu contava de verdade. Não o que eu achava que tinha, não o que eu esperava que fosse meu por direito moral ou afetivo, mas o que existia no mundo real, com papel assinado e número de registro. Porque eu tinha aprendido naquele dia que sentimento não vale nada num cartório. Fiquei acordada até quase 4 da manhã, fazendo esse levantamento. Meu apartamento era alugado. Ponto negativo. Minha conta poupança tinha R$ 4.200. Pouco, mas era meu. Intocável. Construído centavo por centavo em plantões extras. Tinha um carnê de consórcio de imóvel que eu pagava há 2 anos e que estava no meu CPF. Tinha carteira assinada, FGTS acumulado, sem dívidas no meu nome. E tinha, guardado numa pasta amarela dentro do guarda-roupa, debaixo de um cobertor que o Miguel não usava mais, todos os comprovantes de transferência que eu tinha feito para minha mãe e para Patrícia nos últimos 6 anos. Não sei por que eu guardava esses comprovantes. Nunca tinha pensado conscientemente nisso. Mas estava lá. Cada Pix, cada TED, cada depósito, com data, valor e destinatário. Somei tudo numa folha de papel com caneta. Quando terminei, fiquei olhando para o número por um longo tempo. R$ 43.800.
Em 6 anos, eu tinha transferido R$ 43.800 para minha família. Sem contrato, sem recibo, sem um único obrigada que eu conseguisse lembrar com clareza. Na manhã seguinte, depois de levar o Miguel para a escola, fui direto para uma banca de jornal comprar um caderno. Não qualquer caderno. Um caderno com capa dura, que não dobrasse fácil, que parecesse coisa séria. Escrevi na primeira página: Renata, meus direitos, 2023. E comecei. A primeira pessoa que procurei foi a Silvana. Silvana é minha colega de trabalho há 5 anos, técnica como eu, mas formada em direito antes de mudar de área. Ela nunca exerceu advocacia, mas entende da lei de um jeito prático, sem rodeio, sem aquele juridiquês que intimida. Convidei ela para tomar café numa padaria perto do hospital, numa quinta-feira entre um plantão e outro, e contei tudo: o terreno, os comprovantes, o telefonema que eu tinha ouvido, a transferência feita 6 semanas antes. Silvana me ouviu sem interromper, mexendo devagar no café com a colherinha, com aquela expressão de quem está organizando informação enquanto escuta. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: Renata, você tem mais do que você pensa. Ela me explicou que, dependendo de como o terreno tinha sido transferido, se havia sido uma doação formal, se os 2 pais tinham assinado ou só um, se havia outros bens no patrimônio deles, eu poderia ter direito a questionar aquela transferência como adiantamento de herança, o que tecnicamente obrigaria os pais a equalizar o valor entre os herdeiros no momento do inventário. Não era garantia, mas era um caminho. Você precisa de um advogado de verdade, ela disse. Mas antes de ir a qualquer um, organiza tudo o que você tem. Cada comprovante. Cada dado do terreno. Quanto você sabe sobre o patrimônio total deles? Saí daquela padaria com uma lista de tarefas e algo que eu não sentia há muito tempo: direção. Nas semanas seguintes, trabalhei em silêncio absoluto. Não liguei para minha mãe. Não respondi às mensagens dela sobre quando você vai aparecer aqui. Quando ela ligou uma vez perguntando se eu estava bem, respondi que estava ocupada com o Miguel e encerrei a conversa em menos de 2 minutos. Educada, neutra, sem dar satisfação. Ela não insistiu, o que por si só já me disse algo sobre o quanto eu realmente fazia falta para ela enquanto pessoa, e não enquanto recurso. Organizei os comprovantes em ordem cronológica. Coloquei em plásticos transparentes dentro de um fichário e digitalizei tudo no computador do trabalho num dia que o setor estava vazio. Pesquisei o número da matrícula do terreno no site do Cartório de Registro de Imóveis e consegui o histórico completo da propriedade. Tinha sido comprado pelo meu pai em 2009 e transferido para Patrícia em setembro daquele ano, por escritura de doação assinada pelos 2, meu pai e minha mãe, sem reserva de usufruto, sem nenhuma condição. Doação. Não compra e venda. Doação. O que na lei brasileira, dentro de certas condições, pode ser considerada antecipação de herança. Marquei consulta com uma advogada especializada em direito de família. Encontrei o nome dela numa pesquisa, li avaliações, escolhi por causa de uma frase que estava no perfil dela. Você não precisa ter razão para ser ouvida, precisa ter prova. Aquilo me pareceu honesto. A consulta foi numa sala pequena no centro da cidade, mesa de vidro, uma planta no canto, luz boa. A doutora Fernanda tinha uns 40 anos, cabelo curto, óculos fino e uma forma de fazer perguntas que não deixava espaço para imprecisão. Eu gostei disso. Mostrei tudo. Ela leu cada folha com atenção, fez anotações, perguntou sobre outros bens dos meus pais. Casa própria, veículo, conta bancária, qualquer coisa que eu soubesse. Depois tirou os óculos, colocou na mesa e disse: O caminho mais limpo aqui não é briga judicial agora. É documentação e posicionamento. Você precisa que eles saibam que você sabe e que você tem prova. Às vezes isso resolve mais rápido do que processo. Saí do escritório com um plano em mãos e uma clareza que eu não conseguia descrever com precisão, mas que sentia no corpo inteiro, naquele jeito que a coluna endireita quando você finalmente para de se encolher. Faltava uma peça. 2 dias depois, vasculhando uma caixa de documentos antigos que eu tinha guardado quando meu pai ficou doente, por precaução, sem saber bem porquê, encontrei uma folha dobrada em 4, amarelada, com a letra do meu pai. Era uma lista manuscrita do patrimônio deles, feita provavelmente para alguma declaração de imposto de renda antiga. Constavam 2 terrenos. 2. Eu só sabia do primeiro.
O segundo terreno ficava no bairro Boqueirão, maior que o primeiro, com registro mais recente, comprado em 2014 com dinheiro que meu pai tinha juntado ao longo de anos de estrada. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Nunca. Nem menção casual, nem comentário de passagem, nada. Simplesmente não existia na versão da família que me contavam. Levei o documento manuscrito para a doutora Fernanda na semana seguinte. Ela confirmou a matrícula no cartório em menos de 2 dias. O terreno do Boqueirão ainda estava no nome dos dois, meu pai e minha mãe, sem transferência registrada. Ainda. Essa palavra ficou na minha cabeça como um sinal de alerta piscando em vermelho. Eles provavelmente vão tentar transferir esse também, a doutora Fernanda disse, com a objetividade de quem já viu esse roteiro muitas vezes. A pergunta é se você quer agir antes ou depois. Eu queria agir antes. O plano que montamos juntas era simples, legal e absolutamente irreversível. Eu notificaria meus pais formalmente, por carta com aviso de recebimento, informando que eu tinha conhecimento das transferências patrimoniais realizadas, que havia documentação comprovando minha contribuição financeira com a família ao longo de anos, e que qualquer movimentação adicional de bens, sem comunicação prévia a todos os herdeiros, seria contestada judicialmente. Não era ameaça. Era informação. Era eu dizendo, em linguagem cartorial, que eu existia. A carta foi entregue numa quarta-feira de manhã. Eu estava no trabalho quando o sistema de rastreio indicou que havia sido recebida. Minha mãe assinou o aviso de recebimento às 10h17 da manhã. Às 10h42, ela me ligou. Não atendi. Ela ligou de novo às 11h05. Não atendi. A Patrícia me mandou mensagem às 11h20. Renata, minha mãe está desesperada. Você precisa ligar para ela. Agora. Que negócio é esse de carta e advogado? Você enlouqueceu? Não respondi. Meu pai me ligou às 2 da tarde. Esse eu atendi, porque meu pai raramente ligava, e porque, apesar de tudo, eu ainda tinha uma parte que se movia quando era a voz dele. Renata. A voz dele estava diferente. Sem a autoridade costumeira, sem o distanciamento de sempre. Parecia menor. O que é essa carta? É exatamente o que está escrito nela, pai. Sua mãe está chorando desde de manhã. Eu ouço isso, respondi, mas não muda nada. Silêncio do outro lado. Depois, você vai processar sua própria família? Eu vou proteger o que é meu, disse. Que é o que vocês deveriam ter feito por mim desde sempre. Ele desligou. Eu fiquei olhando para o telefone por um momento, esperando sentir alguma coisa pesada. Culpa, tristeza, aquela velha necessidade de ligar de volta e dizer que estava tudo bem, que eu não queria confusão, que podia esquecer. Mas não veio. Veio só o silêncio. E dentro do silêncio, uma leveza estranha que eu não sabia que cabia dentro de mim. O confronto presencial aconteceu 3 dias depois, numa tarde de sábado. Eles apareceram no meu apartamento sem avisar. Meu pai, minha mãe e a Patrícia, os 3 juntos, o que por si só já me dizia o tamanho do incêndio que a carta tinha causado. Desci pro interfone, subi sozinha, abri a porta e os deixei entrar porque o Miguel estava na casa da mãe de uma coleguinha dele e eu não precisava me preocupar com ele ouvindo o que ia acontecer. Minha mãe entrou falando. Nem sentou. Você me envergonhou, Renata. Mandar carta por advogado para sua própria mãe. Que tipo de filha faz isso? Eu te criei, eu me sacrifiquei por você e você me trata como se eu fosse sua inimiga. Eu estava sentada no sofá. Deixei ela falar. Não interrompi. Não gesticulei. Não mudei a expressão. Aprendi no trabalho que silêncio, no momento certo, é mais poderoso que qualquer argumento. Quando ela parou para respirar, eu disse: Mãe, você transferiu um terreno para o nome da Patrícia sem me contar. Um terreno que faz parte do patrimônio de vocês dois, que é bem de família, que um dia seria dividido entre as 2 filhas. Você fez isso em segredo, depois de anos em que eu transferi 43 mil reais para essa família sem pedir nada em troca. Pausei. Eu tenho todos os comprovantes, e eu tenho advogada. A Patrícia bufou. Você está exagerando, como sempre. Esse terreno não vale tanto assim. 180 mil reais, eu disse. Eu mandei avaliar. Silêncio. Meu pai se sentou na poltrona que ficava perto da janela e colocou as mãos no joelho. Ele parecia cansado de um jeito que ia além daquele dia. Minha mãe tentou outra estratégia. Abaixou a voz, aproximou-se, colocou a mão no meu braço. Renata, amor,
A gente pode resolver isso em família. Sem advogado, sem papel, sem essas formalidades. Você quer que eu peça desculpa? Tá bom, eu peço. Mas não precisava chegar nesse ponto. Eu olhei para a mão dela no meu braço. Depois olhei para ela. Mãe, quando eu te liguei de madrugada com o Miguel passando mal, você disse que não era sua obrigação e desligou. Retirei o braço com cuidado. Eu fui pro hospital sozinha com meu filho doente às 2 da manhã. Agora você quer resolver as coisas em família? Ela abriu a boca. Fechou. Vocês têm duas opções. Continuei, com uma calma que eu não sabia que eu tinha. A primeira é formalizar a doação do terreno do Boqueirão para mim, como compensação pelo adiantamento de herança dado a Patrícia. A segunda é deixar tudo como está, e quando chegar o momento do inventário, minha advogada vai entrar com a ação de colação, e o valor do terreno do sítio cercado vai ser descontado da parte da Patrícia. Qualquer caminho é válido para mim, mas decidam logo, porque eu não vou ficar esperando enquanto vocês movimentam mais nada. A Patrícia virou o rosto. Meu pai continuou olhando para o chão. Minha mãe ficou de pé na minha frente com aquela expressão de quem procura uma saída e não encontra. Levantei, fui até a porta e abri. Quando tiverem uma resposta, falam com a doutora Fernanda. O contato está na carta. Isso foi há 14 meses. A vida muda de um jeito silencioso quando você para de gastar energia tentando ser amada por quem não sabe te amar. É como desligar um aparelho que ficou ligado na tomada por anos sem que ninguém percebesse. De repente tem mais luz, mais espaço, mais silêncio do bom, aquele silêncio que não pesa. Meus pais escolheram a segunda opção, deixar como estava e enfrentar o inventário quando chegasse a hora. A doutora Fernanda registrou tudo, atualizou o processo, e a situação está documentada e aguardando. Não me tira o sono. Na verdade, quase nada me tira o sono agora. E isso por si só já é uma conquista que eu não consigo medir direito. Saí do apartamento alugado em março. Usei o FGTS. Juntei com a poupança. E dei entrada num apartamento próprio num condomínio no bairro Água Verde. 2 quartos, varanda, sol da manhã, entrando pela janela da cozinha. O Miguel tem um quartinho todo dele, com uma prateleira de livros que a gente montou junto num sábado, os dois de joelho no chão encaixando as peças e rindo porque eu montei uma parte ao contrário. É a melhor memória recente que eu tenho. Fiz um curso de especialização em UTI neonatal que eu tinha adiado por 3 anos, porque sempre havia alguma conta da família para cobrir, alguma emergência deles que vinha antes dos meus planos. Terminei em outubro. Fui contratada num hospital particular em novembro. Salário 40% maior, horário mais previsível, colegas que me conhecem pelo nome e perguntam como o Miguel está. A vida ficou menor em número de pessoas e muito maior em qualidade de tudo. A tentativa de reconciliação veio em julho, 6 meses depois daquele sábado na minha sala. Minha mãe ligou num domingo à noite. Eu atendi porque o Miguel estava dormindo, e eu estava tomando chá na varanda, num daqueles momentos de paz que a gente aprende a proteger. A voz dela estava diferente. Não a diferença de quem mudou, mas a diferença de quem precisa de algo. Ela tinha sido diagnosticada com diabetes tipo 2 e estava assustada com a mudança de dieta, com os remédios, com as consultas. Queria saber se eu podia acompanhá-la nas consultas, ajudar a entender as prescrições. Por que você entende dessas coisas, Renata? Você trabalha com isso. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois disse com a voz tranquila, sem raiva, sem ironia. Mãe, eu não sou sua obrigação. Ela entendeu. Ficou quieta por um momento longo. E então desligou. Não foi crueldade. Foi honestidade. Eu não disse aquilo para machucar. Disse porque era verdade. E porque ela precisava ouvir de onde vinha aquela frase. Não guardo rancor. Rancor é pesado demais para carregar junto com tudo que eu já carrego. Mas existe uma diferença enorme entre perdoar e se colocar de volta no lugar de recurso disponível. E eu aprendi a enxergar essa diferença com uma clareza que antes eu não tinha. A Patrícia nunca me procurou. Isso também me disse algo. O que eu aprendi ao longo de tudo isso não cabe em frase de almofada, mas vou tentar ser honesta. Aprendi que amor de verdade não te deixa sozinha às 2 da manhã. Aprendi que família não é o grupo de pessoas que tem o mesmo sobrenome que você. É o grupo de pessoas que aparece, que fica, que pergunta como você está e espera a resposta de verdade. Aprendi que existe uma diferença brutal entre ser forte e ser explorada, e que durante anos eu confundi as duas coisas porque era mais fácil acreditar que eu era forte do que admitir que estava sendo usada. Aprendi que colocar limite não é abandono, é respeito. Primeiro por você mesma
e só depois pelos outros. Aprendi que 43 mil reais não compram amor, mas comprovam, com data e número de transação, exatamente quem você foi para alguém e o que essa pessoa fez com isso. E aprendi, talvez o mais importante de tudo, que seus filhos aprendem com o que você faz, não com o que você fala. O Miguel vai crescer vendo uma mãe que foi ao hospital sozinha de madrugada e não desmoronou, que se protegeu sem deixar de ser honesta, que construiu uma vida com as próprias mãos, num apartamento com sol de manhã e uma prateleira de livros montada ao contrário numa tarde de sábado. Isso é o que eu quero que ele herde de mim. Não terreno. Não dinheiro guardado. Isso. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa diretamente. Se você se reconheceu em alguma parte dessa história, na filha que sempre resolveu tudo, na pessoa que emprestou dinheiro que nunca voltou, na que foi ao hospital sozinha enquanto a família estava em outro lugar, você não está exagerando. O que você sentiu foi real. O que você viveu foi real. E você merece mais do que aprender a se acostumar com menos. Você não precisa processar sua família para se libertar dela. Às vezes basta parar de atender no segundo toque. Parar de transferir antes de ser pedido. Parar de aparecer onde não te esperam de verdade. Começa por aí. Deixa seu like se essa história tocou alguma coisa em você. Isso me diz que não estou falando sozinha. Se inscreve no canal porque ainda tenho muita coisa para contar, e eu quero que você esteja aqui. Compartilha com alguém que precisa ouvir que tá tudo bem se proteger, que tá tudo bem dizer não, que tá tudo bem ocupar espaço na própria vida. E me conta nos comentários, de qual cidade você está me assistindo? E se quiser, me conta também. Você já teve que ir sozinha em algo que devia ter tido apoio? Eu leio tudo, sempre. Obrigada por ficar até o fim. Isso significa mais do que você imagina.